Olá, turminha do primeiro ano! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem. E eu tô vendo você aí, feliz, animado, contente para a nossa aula de hoje, não é isso? Então vamos começar. A nossa aula de hoje é de matemática. Eu me chamo Michele e vamos só falar um pouquinho do nosso tema. Nosso tema de hoje é utilização de números em diferentes contextos, quantificação de elementos de uma coleção, estimativas, contagem 1 a 1. E aí a nossa habilidade de hoje, utilizar os números naturais como indicador de quantidades ou de ordem, e aí é valor monetário, número de estudantes em sala de aula e etc. Em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem nem ordem, mas sim códigos de identificação, como o número de telefone, número de casa, de placa de carro e etc. Ah, professora, a senhora falou, e aí eu não entendi muito bem. O que é que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver os números, tá certo? Em diferentes contextos, diferentes situações, e nós vamos aprender a quantificação de elementos de uma coleção. Fazer umas estimativas, contagem de 1 a 1. Então, o que a gente vai ver hoje é basicamente os números, ver a diferença dele de símbolo, de letra e aprender a contar 1 a 1 uma coleção. Tá certo? Vai ficar fácil, você vai entender. Então, preste atenção. Número, símbolo e letra. Todos esses elementos estão presentes no nosso dia a dia e são utilizados na comunicação entre as pessoas. Às vezes só tem o símbolo, que é a imagem. Às vezes tem símbolos e letras, às vezes tem símbolos, números e letras. Então, preste atenção que eu tenho certeza que vocês já viram essas placas em algum lugar. Então, vamos começar aqui, ó. Essa placa aqui, ó, esse símbolo, o que é que isso significa? A gente tá vendo aqui uma moça, ela é enfermeira, né? Quando a gente vê a roupinha dela, dá para perceber que ela é enfermeira. E esse sinal aqui, ó, quando a professora está na sala, que faz? O que é que isso significa? O que é que esse símbolo, esse gesto significa? Significa silêncio, não é isso? Então, toda vez que a gente faz, a gente está pedindo silêncio. Então, aonde tiver uma placa com essa imagem, pode ser uma moça, um rapaz, qualquer coisa, mas que esteja fazendo assim, ó, tá pedindo silêncio. Então, eu tenho aqui a placa, o símbolo, a imagem com letras, né? Escrito silêncio. Agora, preste atenção a do meio. Nós temos aqui uma caveira, o rosto, né? A caveira, com os ossos cruzados. E aí, essa imagem, a gente precisa prestar bastante atenção. Então, viu a imagem, preste atenção. Não pode tocar, porque significa perigo. Tem que tomar cuidado. Então, algumas embalagens, alguns produtos têm esse símbolo, tá certo? Então, tem esse símbolo, você já lembra. Eita, a professora Michele disse que esse símbolo é o do perigo. Então, tem alguma embalagem que você está vendo em casa que tem esse símbolo, não pegue, tá certo? Porque aqui, ó, significa perigo. A caveira com os ossinhos cruzados e aqui está escrito com letras o que ela significa, tá? Mas se não tivesse escrito nada aqui, só na imagem, a gente saberia que esse símbolo significa perigo. Na terceira imagem, nós temos uma moça com uma máscara, apontando para a máscara. Esse símbolo hoje em dia ele é muito comum no nosso dia a dia. Então, toda vez que a gente chegar num lugar, chegar na escola, tiver esse símbolo, é para usar a máscara, tá certo? Então, esse símbolo, essa imagem, significa use a máscara. E tá escrito aqui com letras, né? Mas se não tivesse as letras, ó, só pela imagem, a gente sabe que essa imagem aqui é de
use a máscara. Então, quando você estiver na escola, não esqueça, use a máscara. Só pode tirar a máscara para beber água ou para lanchar, tá bom? Então, vamos continuar. Esses dois símbolos, olha, não tem letra, não tem nada, só imagem. Mas a gente já viu por aí em algum lugar e a gente sabe o que significa. Normalmente, a gente vê essas imagens quando tem a porta do banheiro. Às vezes a gente vai no shopping e tem lá banheiro e tá a imagenzinha. Numa porta tem a menina, né, a mulher. Ô, professora, como é que eu sei que é a mulher? Olha o vestido. E no outro, o homem. E aí, normalmente essas imagens são indicados, são usados para indicar os lugares que as mulheres estão e os lugares dos homens. E aí, quando a gente vai no shopping, no banheiro da escola, é muito comum a gente ver essa imagem, que significa o banheiro das meninas, e na outra significaria o banheiro dos meninos. Tá certo? Então aqui, ó, eu tenho dois símbolos, duas placas, que eu não usei letra, não usei número, não usei nada, mas eu sei o que significa. Essa daqui é para as meninas, para as mulheres, e esse daqui para os meninos, para os homens, tá certo? Então, a parte de símbolo, muito simples, muito fácil, tá certo? Normalmente, só da gente ver, a gente já reconhece os símbolos. Agora, preste atenção aqui. Poxa, professora, eu achei que fosse aula de matemática. E que a senhora está com essas letras aqui? Isso, né? São as letrinhas do nosso alfabeto. E aí a gente precisa diferenciar as letras dos números, né? E aí eu tenho o nosso alfabeto: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Meu ABC. Ó, alfabeto são as letras, tá certo? Então, a gente não pode mais confundir os números com as letras, tá certo? Quando eu falar de letra, estou falando aqui do alfabeto. Quando eu falar de número, estou falando dos números, tá? Que vai do 0 até o 9. Mas eu tenho outros números, que é o 10, o 11, o 12, o 13 e assim a gente vai. Mas aí, esses números são as junções de dois números que eu tenho aqui. Por exemplo, o 10 é a junção do 1 com o 0. Tá bom, gente? Então, vamos só relembrar alguns números. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, vai em diante, né? 10, 11, 12, e os números são infinitos. Então, nas nossas aulinhas, a gente vai falar dos números, tá bom? Então, ninguém mais vai confundir as letrinhas com os números, tá certo? Vamos lá. Onde podemos encontrar os números? Aonde é que eu vejo os números? Será que quando eu olho para a telinha aí, ó, onde aparece a legendinha aqui, será que eu vejo números? Eu estou vendo um número, né? Estou vendo o número 1, que é do primeiro ano, da nossa turminha. E aí, onde mais será que eu vejo os números? Quando você anda por aí, onde é que você vê números? Dentro da sua casa, onde é que você encontra os números? Então, preste atenção nas imagens. Eu tenho aqui a fachada de uma casa, a parte da frente de uma casa, e eu tenho, ó, números. E aqui os números, eles estão identificando o número da casa. Então, eu posso usar os números para identificar as casas, os números das casas. E aí, cada casa vai ter um númerozinho diferente, tá bom? E aí, pergunta para sua mãe, qual é o número da sua casa? Porque toda casa tem um número. E aqui, ó, bem grandezinho, dá para ver os números dessa casa. 167 é o número dessas casas. Quando a gente pega o livro, não só de matemática, mas os outros livros, nós vemos números dentro dos livros. Seja ele no livro de matemática, para nos dizer as atividades,
ou lá no finalzinho da página, eu vou ter o número da página. Então, nos livros, nós também encontramos os números. Nos calçados, ó, trouxe aqui um sapatinho de bebê. Aí aqui, ó, número 2, é um número de sapato. Mas aí eu vou ter número 20, número 30, número 39, número 15. Vai depender do tamanho do pé da pessoa, né? Então, nos calçados, seja no sapato, nas percatas, nas sandálias, nos chinelos, então também tem número. Dentro da sua casa também tem número. Pega o controle da TV, olha, os números do controle da TV, que a gente usa para mudar os canais. Então, números, gente, a gente vê em todos os lugares, tá certo? Alguns servem para as continhas, para as contagens, outros servem para identificação, como o número da casa, o do sapato, no controle da TV, nos livros, tá certo? Então, a gente vê número em tudo. Vamos continuar. Vê aqui comigo. Quantas letras tem o seu nome? Eu vou fazer um exemplo pelo meu nome. Ó, o meu nome é Michele. Vamos contar quantas letras tem o meu nome? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no meu nome, eu tenho 7 letras. Ó, número 7, né? Que no meu nome tem 7 letras. E aí você faz com o seu nome, com o nome da sua mãe, do seu pai, e veja aí quantas letras tem na sua família, nos nomes das pessoas da sua família. Ó, outra coisa que você pode perguntar por aí na sua casa, para a gente entender um pouquinho dos números, é qual a sua idade? Eu não vou dizer a minha idade, mas eu tenho certeza que você que está aí do outro lado deve ter em volta de 6, 7 anos de idade que está assistindo nossas aulinhas. Então, ó, vou botar aqui a idade de vocês. Então, vocês têm 6 anos, vamos dizer assim. Então, ó, um númerozinho 6, tá certo? Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 6. Tá vendo como o número está presente na nossa vida? Certo? E aí você pergunta a idade da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, tá bom? Então, vamos continuar. Agora nós vamos fazer a contagem de 1 por 1. Quando eu olho aqui, eu consigo chutar um número, né? Dizer um número por uma estimativa. Eu acho que eu tenho aqui, são botões, né, gente? Botões de roupa. E aqui são bolas. Ah, pessoal, eu acho que aqui deve ter 6, 9, 10 botões. Não sei, tô chutando. E aqui eu acho que deve ter 7, 6, 5 bolas. Mas aí a certeza a gente só vai ter se a gente sair contando de 1 por 1. Então, vamos contar de 1 por 1. Primeiro a coleção dos botões, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eita, eu tenho 9 botões aqui, ó, nessa coleção. Vamos ver o número 9. Eita, olha ele aqui, ó, de vermelhinho. 9. Então, aqui eu tenho 9 botões. Vamos contar agora as bolas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professora, agora tem 6 bolas. Vamos ver o número 6? Olha aqui, o número 6. Perguntinha. O que é que tem mais? Onde é que eu vou ter mais? Eu vou ter mais botões ou eu vou ter mais bolas? Qual é o número que é maior, né, entre o botão e a bola? Número 9, né? O número 9, ele é maior do que o número 6. Então, eu vou ter mais botões do que as bolas, tá certo? Então, contar de 1 a 1 é isso, gente. É a gente ir contando um elemento por vez, tá certo? Vamos continuar. Observe as duas coleções. E aí, a gente vai primeiro, a gente vai contar quanto tem cada uma e depois a gente vai circular que tem mais objetos. Só de olhar assim, fica difícil, né? Da gente dizer o que é que tem mais. Mas vamos contar. Primeiro os lápis, depois as tesouras. Ó, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 lápis. Tá aqui o número 10, ó. A junção do 1 com o 0. Número 10. Vamos contar as tesouras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tesouras. Olha aqui o número 8. Agora, qual que tem mais? Qual coleção tem mais? Será que tem mais lápis ou mais tesouras? Qual é o número maior? O número 10 ou o número 8? Vamos ver? O número 10, ó. Eu tenho 10 lápis, que é a coleção que tem mais objetos. Ó, o número 10 maior do que o 8. Tá certo? Então, assim, a gente vai contando devagarzinho e vai aprendendo. Vamos continuar aqui. Você vai ter 3 meninas, tá certo? Então, nós vamos contar o que cada menina tem aí, a quantidade de lápis, tá bom? Carol, Sara e Luísa possuem a seguinte quantidade de lápis. Registro na tabela abaixo a quantidade de lápis de cada uma. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, a Carol tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A Sara tem 11. Agora, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ufa! A Luísa tem 13. E aí, nós temos a Carol com 10, a Sara com 11 e a Luísa com 13. Só da gente olhar assim fica difícil, né? Se a gente dizer quem é que tem a mais. Então, a gente precisa contar um por um. E aí, quem é que tem mais? O número maior é o 13, né? Então, a Luísa tem mais lápis do que as outras duas meninas. Agora, preste atenção aqui. Vamos continuar. Vamos ajudar a professora Ana a organizar o seu armário. E aí, como é que a gente pode fazer? A gente pode registrar o objeto e contar. E é isso que a gente vai fazer agora. Nós temos aqui esse caderninho verde, né? Nós temos calculadora, lápis, tesoura e esse bracelete aqui. Então, primeiro a gente vai contar quantos caderninhos verdes tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos registrar aqui o número 6. Agora vamos contar as calculadoras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, professora, o mesmo número. Isso. Então, o número de caderninho verde e o número de calculadora são iguais, tá certo? São os mesmos números. Vamos contar os lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lápis. A quantidade de lápis que a gente tem. Já não é igual, né? É maior. Vamos para a de tesouras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 tesouras. E, por fim, o bracelete. Só tem um. Só tem um bracelete. Então, gente, o que é que tem mais aí? Qual objeto que tem mais? O maior, mais quantidade. Se a gente procurar aqui, ó, o número maior é o 9, então nós temos mais lápis aí nas coisinhas da professora, tá certo? Vamos continuar, ó. Lembra que eu falei dos símbolos, das coisinhas, do que cada coisa significa? Então, é exatamente isso, essa atividade que a gente vai fazer. Ó, verifique o que cada símbolo abaixo indica e assinale um X na opção correta. E aí, ó, para cada símbolo eu vou ter duas opções, tá bom? Para essas duas opções aqui eu vou olhar essa imagem, esse símbolo aqui. Lembra que eu falei lá no começo? Então, preste atenção. Essa imagem aqui, a gente costuma ver ela muito para indicar banheiro feminino, que é o banheiro das meninas, ou banheiro masculino, que é o banheiro dos meninos. E aí? Você acha que é o feminino ou o masculino? 1, 2, 1, 2. Vamos ver a resposta? Feminino. E como é que eu sei?
porque é uma menina. Então, esse símbolo é usado para as meninas. Agora preste atenção. A gente está andando de ônibus, de carro, de moto, a pé e tem os semáforos. Cada cor do semáforo significa uma coisa, né? Lembra lá das aulinhas sobre o trânsito. Quando está no verde, significa que é para os carros seguirem, né? Andarem, ou é para o carro parar. Lembra o verde, o que é que significa? Significa siga ou significa pare? Vamos lá pensar? 1, 2, significa siga. Quando o carro vê o sinalzinho verde, ele anda, tá certo? Então, verde significa siga, que é para andar. Essa bandeira aqui, linda e maravilhosa, essa bandeira representa que país? Representa a bandeira do Brasil ou representa a bandeira do Japão? E aí, você acha que essa bandeira é aqui do Brasil ou é lá do Japão? Eu acho que essa bandeira verde e amarela, linda e maravilhosa, ela é nossa. Então, esse símbolo é o da bandeira do Brasil. Tá certo, gente? Ó, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos os números em diferentes contextos e situações, tá? E vimos também a quantificação de elementos de uma coleção. E aí eu espero que vocês tenham entendido, tá? Tenham conseguido compreender um pouquinho do que é letra, do que é número, do que é símbolo, onde é que a gente pode encontrar os números, dessa parte das coleções que possam ter contado de um por um, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje. Essa aqui é a nossa referência, essa foi a nossa aula de hoje e eu espero vocês na próxima aula. Um beijo!